A Bíblia nos dá uma chave espiritual que muitas vezes é ignorada, mas que pode transformar completamente a vida de qualquer pessoa. Está em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo mostra que a verdadeira transformação não começa no bolso, não começa na casa, nem no carro, mas começa na mente. É ali que a pobreza ou a riqueza nascem. Muitas pessoas vivem presas a pensamentos pequenos, limitados, de escassez. Elas acreditam que nasceram para sofrer, que nunca vão prosperar, que dinheiro não é para gente como eu. Essa é a armadilha da mente pobre. Viver limitada por crenças negativas, por aquilo que a sociedade, a família ou a própria vida difícil colocaram como barreira. Mas a verdade é que ninguém pode ir além daquilo que acredita. Se a sua mente está aprisionada na escassez, sua vida vai refletir escassez. Se sua mente só enxerga falta, sua vida será de falta. O pensamento é a semente que gera o fruto da sua realidade. E aqui entra Napoleon Hill, um dos maiores escritores de sucesso de todos os tempos. Em seu livro mais famoso, Pense e Enriqueça, ele ensina algo poderoso. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Perceba como isso se conecta diretamente com o que a Bíblia já dizia há milhares de anos. O poder da renovação da mente é exatamente esse. Você precisa aprender a pensar de forma diferente. Precisa aprender a sonhar maior, a acreditar maior, a declarar maior. O pobre pensa: eu só quero sobreviver. O rico pensa: como eu posso multiplicar e abençoar outros com o que tenho? O pobre diz: isso é impossível para mim. O rico declara: ainda não sei como, mas vou encontrar um caminho. Quem pensa pequeno, atrai pequenos resultados. Quem pensa grande, atrai grandeza, porque seus pensamentos moldam suas atitudes, e suas atitudes determinam seus resultados. Veja o exemplo de Abraão. Deus o chamou e disse: sai da tua tenda e olha para as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. O que Deus estava fazendo? Renovando a mente de Abraão. Ele estava preso a uma realidade de esterilidade, mas Deus ampliou sua visão, mostrou um futuro de abundância. É exatamente isso que acontece quando você permite que sua mente seja transformada. Você para de viver limitado pelo que vê hoje e começa a se mover pela visão daquilo que ainda pode conquistar. Renovar a mente é mudar de perspectiva. É sair da mentalidade de empregado e entrar na mentalidade de dono. É sair da mentalidade de escassez e entrar na mentalidade de abundância. É sair da mentalidade de vítima e entrar na mentalidade de vencedor. E aqui está o segredo. Ninguém pode fazer isso por você. Nem Deus, nem os anjos, nem mesmo o destino. É uma decisão pessoal. Você escolhe diariamente se vai continuar preso em pensamentos de escassez ou se vai treinar sua mente para pensar grande. Napoleon Hill dizia que o sucesso é conquistado primeiro no campo invisível da mente e só depois no mundo físico. Isso significa que se você quer mudar de vida, o primeiro passo não é arrumar um emprego melhor, não é abrir um negócio, não é ganhar na loteria. O primeiro passo é mudar sua mente. Quando sua mente muda, você passa a enxergar oportunidades que antes estavam escondidas. Você começa a ter ideias que antes não tinha. Você atrai pessoas que antes nem reparavam em você. A renovação da mente cria uma nova realidade. Por isso, se você quer prosperar, se deseja que Deus te exalte, comece aqui. Permita que sua mente seja renovada. Pense grande, sonhe grande, declare grande, porque quem pensa grande atrai grandeza. Pilar da obediência e alinhamento, propósito divino. Se existe algo que acelera a exaltação de uma pessoa, é andar alinhado
ao propósito que Deus lhe entregou. Não adianta buscar atalhos. Não adianta tentar imitar o caminho de outros. A verdadeira grandeza só vem quando você descobre o plano que o Criador desenhou para a sua vida e decide andar nele com obediência. A Bíblia é clara. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. Humilhar-se aqui não significa se rebaixar, mas sim se submeter à vontade de Deus. Em outras palavras, deixar de andar no seu querer para andar no propósito dele. Olhe o exemplo de José. Ele tinha tudo para desistir. Foi vendido como escravo, acusado injustamente, preso sem culpa, mas em cada fase, ele permaneceu fiel e obediente ao propósito. Ele poderia ter se revoltado, poderia ter se tornado amargo, poderia ter abandonado sua fé. Mas não. José escolheu manter sua vida alinhada com Deus, e por isso foi exaltado, de prisioneiro a governador do Egito. A exaltação de José não foi coincidência, nem sorte. Foi consequência. Consequência de permanecer fiel e obediente, mesmo quando nada fazia sentido. Agora, veja como isso se conecta ao que Napoleon Hill ensina. Em Think and Grow Rich, ele usa uma expressão poderosa: definiteness of purpose, ou seja, clareza de propósito. Ele explica que nenhuma grande realização acontece sem que a pessoa tenha um alvo definido. Quem não sabe o que quer, se perde pelo caminho. E isso é exatamente o que acontece na vida espiritual. Quem não descobre o propósito que Deus colocou dentro de si, acaba desperdiçando tempo, energia e talentos em coisas que não produzem fruto. Mas quem entende o chamado e se alinha a ele, caminha numa estrada reta, com menos desvios e mais resultados. A verdade é simples. Deus não exalta quem caminha fora do propósito. Você pode até ter momentos de brilho, pode até experimentar um sucesso passageiro, mas será sempre raso e temporário. A exaltação, que permanece, só vem para quem está alinhado ao plano do céu. Napoleon Hill dizia que quando você une um propósito definido a uma fé inabalável, o crescimento se torna inevitável. E aqui está a chave para nós. Quando alinhamos nossa vida ao propósito de Deus e obedecemos à sua direção, colocamos nossa fé em movimento. É como se liberássemos uma força invisível que abre portas, conecta pessoas e cria oportunidades que antes eram impossíveis. A obediência não é sobre perder a liberdade, é sobre ganhar direção. E a direção certa vale mais do que qualquer talento, mais do que qualquer recurso, mais do que qualquer contato humano. Porque quando Deus guia seus passos, ninguém pode impedir a sua exaltação. Então entenda, se você deseja que Deus te leve a níveis que você nunca imaginou, o segundo pilar é esse: obediência e alinhamento com o propósito divino. Descubra sua missão, defina seu alvo e siga fielmente a voz de Deus. Essa combinação, fé mais propósito definido, é imbatível. Pilar da perseverança e fé inabalável. Se existe um ingrediente que separa os que chegam ao topo daqueles que desistem no meio do caminho, esse ingrediente é a perseverança sustentada por uma fé inabalável. A Bíblia declara com clareza: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Ou seja, não importa o quão habilidoso, inteligente ou esforçado alguém seja, se não tiver fé, falta a base para que a exaltação venha de fato. A fé é a energia invisível que move céus e terra, que abre caminhos no impossível, que sustenta o homem mesmo quando tudo parece estar contra ele. Mas fé sem perseverança se transforma em entusiasmo passageiro. Quantas pessoas você conhece que começam cheias de energia, mas ao primeiro obstáculo desistem? O segredo daqueles que são exaltados por Deus está em continuar crendo mesmo quando nada acontece. Veja o exemplo de Abraão. Deus lhe prometeu um filho quando ele já tinha idade avançada.
humanamente impossível. Mas a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé. Romanos 4:20. Ele perseverou e o tempo de Deus se cumpriu. Agora conecte isso ao que Napoleon Hill ensina. Em Think and Grow Rich, ele afirma: um desejo ardente, sustentado pela fé, é o ponto de partida para toda conquista. Esse princípio é atemporal. Não basta apenas desejar algo. É preciso alimentar esse desejo com fé constante, mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente. Napoleon Hill explica que aqueles que vencem na vida não são os mais inteligentes nem os mais ricos de nascimento, mas sim os que se recusam a desistir, os que permanecem firmes até o fim. É exatamente o mesmo que a palavra de Deus ensina. A fé verdadeira não se mede quando tudo dá certo, mas sim quando o processo parece lento e silencioso. É nesse momento que muitos param, mas é nesse mesmo ponto que os perseverantes atravessam a linha que separa a promessa do cumprimento. A perseverança é o teste do caráter. É o que prova se você realmente acredita no que diz acreditar. Porque quem confia de verdade não coloca prazo para Deus agir, apenas se mantém fiel, sabendo que o tempo dele é perfeito. Pense em José novamente. Se ele tivesse desistido no poço ou na prisão, jamais teria visto o palácio. Mas porque perseverou, manteve sua fé e confiou no processo, Deus o exaltou em um único dia, mudando sua história de escravo para governador. Esse é o segredo do terceiro pilar: perseverança e fé inabalável. É o combustível invisível que mantém você em movimento quando todos param. É a força que atrai a exaltação divina. Quem realmente aplica esses três pilares, mente renovada, obediência ao propósito e fé perseverante, acessa uma dimensão de exaltação que o mundo jamais conseguirá compreender ou explicar. Frase final: Deus não exalta por acaso. Ele exalta aqueles que estão prontos. E hoje, você descobriu os três códigos que podem transformar você nessa pessoa.